Fazemos por merecer a existência, fazemos por merecer participar desse magnífico mistério que é a vida, fazemos por merecer essa possibilidade de interagir e partilhar com outras formas de vida, fazemos por merecer. Essa é uma questão central que levanto na palestra Se Você Não Existisse, Que Falta Faria, realizada no ano de 2018 no especial Teatro Tuca, da PUC de São Paulo. Apesar de nós vivemos em média mais do que nossos antepassados, não podemos nos esquecer que o tempo é um recurso finito, portanto temos de aproveitá-lo. Nessa hora, vale muito uma frase que repito com frequência do político britânico Benjamin Disraeli, que dizia: a vida é muito curta para ser pequena. O que faz com que a vida não seja fútil, banal, superficial? O que faz com que ela seja digna, gratificante, exuberante? São questões decisivas na nossa trajetória. Por isso, fica aqui o convite para refletirmos sobre o conteúdo dessa palestra. Vocês sabem que existimos, se nós não existíssemos, que falta faríamos? Uma das coisas que talvez não se faça quase o que se deveria fazer é o fato de que a tecnologia ela precisa ser orientada por aquilo que um dia disse Milor Fernandes. O importante é ter sem que o ter te tenha. O importante é ter sem que o ter te tenha, isto é, não seja possuído por aquilo que você possui. E uma das coisas que eu mais me alegro quando é lembrado o mundo digital é a importância de nós o usarmos como maneira de aproximação, de conexão, de afeto, mas de modo algum o uso disso como uma maneira de diminuir a nossa capacidade, nossa história, né, nossa existência. Por isso, uma das coisas que eu mais gosto de imaginar é que, com toda a tecnologia que existe, há aqui centenas e centenas de pessoas que estão presencialmente. É claro que eu poderia fazer essa palestra apenas pelo YouTube, poderia tê-la e enviá-la em algumas stories, poderia estar colocando em algumas situações que são apenas e tão somente naquilo que é o Twitter ou o Face, mas isso não substitui essa possibilidade de presencial, de contato, de convivência. Uma das coisas gostosas é exatamente essa possibilidade. E hoje, quando eu vinha para cá com a Cláudia, com quem eu sou casado, eu falava exatamente da possibilidade, né, de nós olharmos a ideia de, se não existíssemos, que falta faríamos, como sendo algo que precisa construir, sim, pontes nossas na nossa vida, na nossa história. E eu fico absolutamente honrado de imaginar que tanta gente tenha estado e está aqui hoje, nessa noite, usando o seu tempo, usando o teu recurso, usando a tua capacidade, para que a gente possa pensar coisas que ajudem, não a fazer algo que é aquilo que marca o mundo do egoísmo, da ruptura, né, da quebra, do homicídio, de alguma forma que ele possa ter, mas, ao contrário, aquilo que indica para nós algo que é marcante, que é uma vida que deve existir com exuberância. Há 20 anos, em 1998, eu tinha 44 anos de idade, eu fui assistir a um filme que nesse ano está fazendo 20 anos. Um filme que talvez quem tem mais idade que tenha assistido, chamado O Resgate do Soldado Ryan. Esse filme já tem 2 décadas. Esse filme conta uma história que a gente não pode esquecer. E ele tem nele algo que eu queria trazer como marca inicial nessa reflexão. Quem aqui assistiu ao filme se lembra, ele é um filme já clássico, o que eu vou falar aqui é spoiler, mas isso para quem já assistiu não vale, para quem não viu, feche os ouvidos. O filme conta uma história magnífica, difícil de assistir. É um filme do Steven Spielberg, cujo ator principal é o Tom Hanks, e o segundo é o Matt Damon. Nesse filme, o roteirista produziu uma história maravilhosa, difícil de lidar. Na Guerra Civil Norte-Americana, houve uma situação em que 4 filhos de uma mesma mãe morreram na Guerra Civil Norte-Americana. E, como 3 deles haviam sido mortos durante o combate, as forças de direção trouxeram o 4º filho para que ele não fosse também morto e a família não ficasse sem nenhum dos seus.
Ele não o fez. O roteirista do filme O Resgate do Soldado Ryan leu essa história porque viu um dia o túmulo deles e resolveu passar a história para a Segunda Guerra Mundial. E a história, portanto, do filme O Resgate do Soldado Ryan se dá na Segunda Guerra Mundial com uma missão. Há um capitão, que é feito pelo Tom Hanks, que precisa juntar mais 7 e montar um grupo que vá até a Europa, a França, resgatar um paraquedista que, especializado em ataque, tinha se perdido no meio da Europa porque o paraquedas caiu, né, num local onde não havia tropas aliadas. É necessário que ele vá ser resgatado por comando do general Patton. O general Patton determinara que famílias em que havia vários filhos, quando alguns deles tivessem morrido, aquele que sobrevivesse deveria ser levado para casa. Isso é real. No caso, a história não é real em relação à Segunda Guerra, mas em relação a esta autorização, sim. E o filme se dá exatamente com a organização de um grupo de 8 pessoas que desembarca na Normandia, né, exatamente em 1944, no famoso Dia D. Os primeiros 20 minutos desse filme, para quem não gosta de cinema realista, não deve ser visto, porque você tem que ficar de olhos fechados. Ele é absolutamente nada romântico com a ideia de guerra, de arma, de sangue. É uma coisa fortíssima. E eles entram na Europa em busca de um rapaz chamado Ryan, que precisa ser levado para casa. Dá para você imaginar como a história se desenrola. Isto é, acharam um paraquedista de uma tropa norte-americana perdido na Europa, em meio a uma guerra, né, ainda mais sem aqueles meios digitais, né, um pouco mais complicado. E é curioso, porque eles vão, pouco a pouco, vários deles vão morrendo para chegar até o soldado. E o encontram. E ele se recusa a ir para casa, ele não quer. Ele quer continuar em combate, ele acha que é um dever e uma missão dele continuar no combate. Mas vários morrem para que ele possa ser salvo. E uma cena inacreditável, dificílima de lidar, é a cena quase final, em que o capitão, feito pelo Tom Hanks, ele está morrendo, porque ele enfrenta um tanque dos nazistas. E ele perece exatamente nesse combate. Pouco antes de morrer, enquanto ele está deitado, encostado numa mureta, quase já no final, o Ryan vai até ele. O jovem de 18 anos vai até ele. E o capitão, segura o Ryan pela gola do uniforme, olha para ele um pouco antes de morrer e diz: faça por merecer. Faça por merecer. E o filme vai até o final com algo fortíssimo, que é o Ryan, já idoso, no cemitério, visitando o túmulo do capitão. Enquanto ele está orando pelo capitão, a família dele está mais à distância, ele já bastante idoso, ele termina, ele dialoga com o capitão, agradecendo, claro, né, com o túmulo, faz continência e chama a esposa dele, que vem pouco a pouco, ele segura na mão dela e pergunta: eu fiz por merecer? Essa é uma das questões mais difíceis que a gente pode ter de lidar. Quando esse título da reflexão aqui hoje é: se você não existisse, que falta faria? Em última instância, a grande pergunta é: fazemos por merecer? Por merecer a existência, a vida, esse mistério magnífico do qual nós participamos e não conhecemos toda a razão? Essa vida que nós partilhamos com outras e outras formas de vida, será que nós a desperdiçamos, a colocamos fora? Cada vez que eu vejo e revejo a cena, eu me lembro dessa pergunta que ecoa dentro de mim. Sem ser aqui dramático em excesso, sem ser também piegas, a frase é muito forte. Se alguém grudasse na gola do meu casaco e tivesse morrido quase, como aconteceu, com vários outros, para que eu pudesse viver, e dissesse no último suspiro: faça por merecer. Isso é forte demais. É interessante, porque as homenagens que a gente recebe, elas, vez ou outra, nos levam exatamente a pensar isso. Será que nós fazemos por merecer? Merecer o quê? A amizade que partilhamos, a solidariedade que nos oferecem, a alegria que a gente pode ter, os momentos também de fraternidade que se tem, aquilo que é para nós uma condição de existência
que não necessariamente é colocada com outras e outros. Eu penso isso no ponto de partida desta reflexão exatamente por isso. Isto é, fazer por merecer. Eu tenho um livro que eu gosto demais de uma frase que nele está, porque é uma frase que circula na internet como sendo da minha autoria. E ela não é da minha autoria. Aliás, porque o mundo digital, ele também é um pouco superficial em algumas coisas, e ele difunde ideias que não necessariamente são verdadeiras. Claro que o mundo dos livros também pode fazê-lo, mas ele é um pouco mais lento, o mundo dos livros, e por isso demora mais para que você difunda aquilo que não é correto. Uma das coisas interessantes é que esse livro, chamado Qual é a Tua Obra?, ele tem uma frase de um estupendo político britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli, aliás, foi primeiro-ministro da Rainha Vitória, e Benjamin Disraeli tem uma frase que vai conduzir uma parte desta minha fala. Ele dizia, e essa frase que circula como sendo da minha autoria, ele dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Basta que a vida curta seja para que a gente consiga apequená-la de algum modo. Claro que a vida é curta. Dura em média hoje 75 anos. 75. Alguns vão mais, outros menos. Há 100 anos, a vida média era de 42 anos. 42? Diz assim, não é possível. Meu avô foi até 90, mas quantos filhos dele sobreviveram? Minha avó foi até 95, mas lembra, se eu ouvi falar, minha avó, minha bisavó, teve 10 filhos, só 6 vingaram. A vida média era de 42 anos. Quando a gente ouve falar, por exemplo, e vou citar alguém que está bem longe, há alguém como Jesus de Nazaré, que viveu até 33 anos de idade, de acordo com a narrativa dos cristãos, 33 a 2000 anos, era alguém absolutamente sênior. Nós precisamos cautela para não refletir fora desse prumo. Claro que 75 anos é pouco. Quando eu tinha 20 anos, alguém de 40 anos estava longe. Quando eu fiz 40 anos, alguém de 60 estava longe. Quando eu quebrei o joelho e tive que operar, a vida ficou longe. Quando eu fiz 60 anos, alguém de 80 está na minha cola. Minha mãe, Emília, tem 90 anos de idade. Domingo ela me ligou e falou: filho, sabe o que uma velhinha me falou de lá na igreja? Eu falei: mãe, defina a velhinha. Ela falou: ela deve ter uns 92, por aí. Claro que a vida é curta. Ela não é curta quando você tem 20, 30. Eu sei, e isso não me assusta, mas eu sei que eu tenho menos dias para viver do que o número de dias que eu já vivi. Eu sei disso. Isso não é uma coisa teórica. Isso poderia me assustar se eu fizesse duas coisas. Primeiro, tivesse desperdiçado aquilo que já foi e não tivesse nenhuma perspectiva para aquilo que virá. Aí sim. Isto é, se eu não fizesse por merecer, merecer a vida que recebi, aquilo que construí e protegi, aquilo que eu partilho na minha vida. Claro, 75 anos é pouco. Quando você tem menos idade. Eu passei, em 2018, por uma cirurgia de colocação de prótese no joelho direito, e como pode ser observado, eu já melhorei, né? E uma das coisas boas é que, ao fazer a cirurgia, no ano de 2018, em maio, quando eu fui para a consulta, o cirurgião disse: olha, existem 2 tipos de prótese no mercado, não é comprovado, mas há uma conversa, e eu fiz a ele se havia essa questão. De maneira geral, a prótese existe uma que tem um custo menor, que dura em média 15 anos. E há um outro, cujo custo é bem maior, que dura em média 25 anos. Qual o senhor quer? Obviamente que ele não estava me perguntando qual prótese eu queria. Ele estava me perguntando quanto tempo eu acharia que eu ia viver. Essa decisão é difícil, eu não estava escolhendo uma prótese. Eu estava tomando uma decisão sobre outro tipo de trajeto. Claro que a minha tendência seria dizer:
Eu quero a de 15. E as razões, elas são muito objetivas. Isto é, eu quero a de 15 por quê? Primeiro, eu já vou fazer 65. Ir até 80 é algo estupendo. Segundo, na minha família, os homens partem com uma certa velocidade. Eu sou hoje o Cortella mais velho no Brasil. Os outros todos partiram com 60, 61, menos. Eu tenho uma sensação muito curiosa hoje, talvez uma outra pessoa que nos assiste ou que aqui esteja tenha. Eu sou mais velho que o meu pai. Isto é, como ele faleceu com 61 anos e eu vou fazer 65, essa é uma sensação curiosa. E é interessante porque, como os Cortella não vivem tanto tempo, as mulheres não, né, vão até 90, 95, o que deve ter alguma lógica que ainda não capturamos. Eu fui fumante durante 30 anos, portanto, eu tenho algum custo, um passivo, né, em relação à questão de saúde, quando tiver mais idade. Eu não sou uma pessoa leve. A medicina sugere que eu devesse ter a de 15. 15 anos. Racionalmente, isso seria o lógico. E eu até imaginei que deveria ter o de 15. Mas meus filhos, sobrinhos, minha esposa Cláudia não deixaram eu ficar com a de 15 e fizeram eu pegar a de 25. Sabe por quê? Porque nessa hora a razão não pode funcionar para todas as coisas. Ela ultrapassa um pouco, é aquilo que a gente marca como esperança. E eles desejaram que eu tivesse, como estou mesmo, com uma prótese de 25. E agora eu tenho uma encrenca. Eu preciso fazer por merecer. Já pensou? Isso significa que, em relação aos meus filhos, minha família, meus netos, eu preciso fazer por merecer. E é interessante porque se a vida é muito curta para ser pequena, eu fico imaginando o quanto que essa frase marca fortemente nossa percepção. Se eu não existisse, que falta eu faria? Interessante. Isso tem que ser pensado a partir da frase do Benjamin Disraeli. A vida é curta para ser pequena, significa que eu não posso ter uma vida que é banal, fútil, inútil, superficial, morna. O ano passado, lancei, aqui mesmo, nesse nosso teatro da Universidade Católica de São Paulo, universidade na qual eu ensinei por 35 anos, eu lancei aqui um livro com Maurício de Souza, um livro chamado Vamos Pensar um Pouco, agora eu faço parte da turma da Mônica. Né? E esse livro, ele aconteceu de uma forma curiosa, porque foi exatamente no momento que eu estava convalescendo da fratura que ele começou a ser produzido. São 35 reflexões sobre vida, morte, amizade, partilha, né, política, para crianças, mas não é um livro infantil, é um livro para crianças e jovens, mas ele é lido por adultos também. Agora saiu o segundo esse ano. Mas esse primeiro são 35. 35 reflexões de uma página que foram ilustradas pelo Maurício de Souza e pela equipe. Pois bem, no Vamos Pensar um Pouco, porque esse ano saiu Vamos Pensar mais um pouco, no Vamos Pensar um Pouco, a última das reflexões, ela ilumina um pouco essa frase do Disraeli. Há um grande escritor gaúcho que eu aprecio muito, que já faleceu, chamado Aparício Torelli. Aparício Torelli, quem tem mais idade aqui o identifica, porque ele, para escrever livros, adotou o pseudônimo de Barão de Itararé. Barão de Itararé. Aliás, sobre ele há muitas lendas, porque ele era uma pessoa muito bem-humorada. Ele fundou um jornal chamado Amanhã, porque existia no Rio de Janeiro, quando era capital federal, um jornal chamado Amanhã, né, que era um jornal de política, economia, ele fez Amanhã. Aliás, ele não tinha muita simpatia na ditadura de Getúlio Vargas. A polícia da época, a polícia política, não gostava, porque ele tinha as ideias muito livres, escrevia aquilo que pensava, não era uma democracia. E ele, inclusive, tinha um escritório no Flamengo, lá no Rio de Janeiro, e ele inventou uma plaquinha, segundo a lenda, eu acho que é verdade, que até hoje a gente usa, que muita gente não sabe, que tem a ver com o Aparício Torelli. Ele inventou uma plaquinha que ficava na porta da sala dele, no escritório dele, claro, uma plaquinha dirigida à polícia política, que era "Entre sem bater".
Olha que coisa inteligente, como ele apanhava quase que diariamente, né? Ele resolveu tomar medidas cautelares em relação a isso, né? O gostoso é que a Paris Torelli tem uma frase que parece óbvia, e ela aparece nesse livro, Vamos Pensar um Pouco, na última reflexão. Ele disse um dia, o Barão de Tararé, a única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Por isso é uma questão, que vida levo eu? Que vida leva tu? Essa vida que nós levamos é uma vida que faz por merecer? Ou é uma vida que banaliza, diminui, reduz, coisifica? Interessante. A vida é muito curta para ser pequena. E ela curta é, de fato. O que ela não pode é ser banal, superficial, inútil, fútil, desperdiçado. Eu gosto muito de lembrar algo estupendo. As três grandes religiões que têm um livro como sua referência, as três grandes religiões têm um livro como sua fonte. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo, essas três grandes religiões têm uma ideia que eu acho complexa de lidar, que é uma ideia terrível. Não porque ela é religião, porque religião é uma decisão tua se você tem ou não, mas porque ela carrega dentro dela uma possibilidade para refletir. Essas três grandes religiões dizem que no dia que você se for, haverá um juízo final. No dia que você se for e eu me for, haverá um juízo final. Claro que essa é uma questão de crença. Eu não estou preocupado com essa ideia por ser final, mas por ser juízo. Dizem essas religiões que no dia que você se for, e você se vai, e eu também. Parênteses, não estou preocupado com a morte, porque ela é um fato. Estou preocupado com a minha vida enquanto ela não acontece, para a minha vida não ser fútil, inútil, banal, superficial. No dia que você se for, dizem essas religiões que a divindade vai te chamar num canto e falar, vem aqui para um particular. E aí? Na tua vida, por que fez o que fez? E por que não fez o que não fez? E por que fez o que fez, como fez? E por que deixou de fazer o que devia ter feito? Você sabe que tem gente que deixa para o último momento para responder essa questão. E às vezes não dá mais tempo. Você sabe que tem gente que aguarda um momento em que, já tendo transitado em julgado, será perguntado sobre suas ações. O que me assusta, repito, na ideia de juízo final, não é ser final, é ser juízo. Das três religiões que eu mencionei, que tem um livro como sua fonte inspiradora, aquela que tem uma marca mais funda nessa direção é o cristianismo. Que, além de tudo, e eu já escrevi sobre isso, no livro Não Espere pelo Epitáfio, além de tudo, essa religião, o cristianismo, e essa não é uma questão de você aderir ou não, isso é uma escolha tua. Mas ali tem uma coisa forte. Os cristãos têm um livro só sobre isso. Porque se as outras mencionam, o cristianismo fala num único livro sobre isso de maneira mais intensa, que é o último livro da Bíblia dos cristãos, que é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. Vocês sabem que a Bíblia dos cristãos tem 27 livros no Novo Testamento, na parte que é exclusivamente cristã. O último deles é o livro da Revelação, o livro do Apocalipse. E esse livro tem uma frase para você e eu não esquecemos. Está lá, para quem tiver alguma vez, dê uma olhada, vale a pena. Está lá no capítulo 3, versículo 15 e 16. Lá no capítulo 3, versículo 15 e 16, os cristãos escreveram: Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos. Aliás, a frase completa é: porque tu não és quente nem frio, hei de vomitar-te. Sabe gente morna? Gente que não é quente nem fria. Gente que não cheira nem fede. Sabe gente mais ou menos? Mais ou menos capaz, mais ou menos amoroso, mais ou menos casado, mais ou menos amiga, mais ou menos religioso. Mais ou menos. Sabe gente mais ou menos? Gente morna, que não é quente nem fria. Você gosta de água morna? Água morna dá ânsia de vômito. Refrigerante morno
Suco morno. Café morno. Às vezes eu chego num lugar para fazer uma palestra, a pessoa fala, professor, toma um café. Foi feito na hora. Eu falei, isso aí, na hora que a mulher levantou às 4 da manhã. Mate morno. Gente morna. Morna. Gente que é mais ou menos, cuja vida é mais ou menos animado, mais ou menos triste, mais ou menos alegre, mais ou menos vivo. Conhece gente morna? Gente morna no casamento. E aí, como é que está o casamento? Tá ruim com ele, pior sem ele. Gente. Morna. Morna na amizade. Quando você encontra a pessoa, você vai apertar a mão dela, ela dá só a pontinha do dedo para você apertar. Você aperta aquela minhoca desmilinguida. Na hora de abraçar, ela te abraça meio de lado. Parece que ela tem nojo, que ela está com asco. Gente que faz uma coisa incrível, economiza afeto. Esquecendo que afeto e conhecimento são duas coisas que se a gente guardar, a gente perde. Afeto e conhecimento você só tem se você repartir. Morna! Morna na política. Aí como é que está a discussão sobre o Brasil? Ah, não me meto nessas coisas, não quero saber, não. E aí como é que está lá na empresa? Ah, vamos levando, né? Vamos ver o que dá. E aí, o que estão pensando para o final do ano? Vai ter almoço na tua família? Ah, isso aí sempre alguém organiza, vamos ver se vai dar. Morna! Morna na escola. E aí como é que está na escola? Ah, sei lá, essas coisas não funcionam. Morna. Morna na religião. Eu conheço gente que vai a um culto a uma missa e escolhe o horário da missa pelo tamanho rápido que ela tem. Aí eu vou à missa das 10 que o padre faz uma missa curtinha. Então vai para quê? Você acha que teu Deus é tonto? Hã? Você chama ele de todo-poderoso, ele não sabe você escolher uma missa curta. Certo? É um Deus palerma. Deus vomitará os mornos. A mornidade. E o que é uma pessoa morna? Aquela que tem uma vida banal, fútil, inútil, superficial. Mais ou menos. A única coisa que você leva da vida é a vida que você leva. Que vida levo eu? É uma vida que exubera, que sabe da turbulência, que sabe da dificuldade, que sabe que a gente tem perturbações, mas que a gente não tem só perturbações, a gente não tem só turbulências. Meu pai, Antônio, que morreu há bastante tempo, ele era uma pessoa absolutamente bem-humorada. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, moro em São Paulo, na capital paulista, desde o final de 1967. E meu pai, bancário que era, né, em Londrina, todos os dias, houve uma época em que o gerente do banco, que era o caso dele, tinha que andar pela região para visitar os clientes. E o fazia, no Paraná daquela época, de jipe. O Paraná não tinha estradas asfaltadas, eu estou falando dos anos 1950, 1960. Não tinha quase naquela região estradas asfaltadas, e ele passava o dia de jipe, para lá e para cá, visitando clientes para fazer negócios. Quando ele chegava, no começo da noite em casa, aliás, quando ele chegava, aconteceu uma coisa curiosa, a gente corria para abraçá-lo. Houve uma época na história humana que quando os pais chegavam, os filhos corriam na direção dos pais. E é interessante, porque a gente corria para abraçá-lo. E por uma razão que hoje parece meio estranha, por gratidão. Gratidão é uma coisa que meio desapareceu do cotidiano, tudo é obrigação tua. Você fez, é pouco, você deu, quero mais. Eu até escrevi um livro na editora Cortez chamado Ética, na Educação, Convivência e Ética, né, e um outro sobre família, urgência e turbulência, que trata disso. Porque, de repente, a ideia de gratidão saiu do circuito. E a gente ia abraçá-lo por uma razão. Porque ele fazia uma coisa que a gente não fazia. E porque ele fazia isso, a gente tinha escola, comida, médico, passeio. Ele trabalhava e a gente não. Então a gente tinha que fazer por merecer. E a única maneira de fazer por merecer era dar a ele carinho, afeto, conversa. Claro que minha mãe também era por nós abraçada, mas ela estava conosco mais no cotidiano. E quando ele chegava, às 6 e pouco da tarde, no Paraná, no calor, ele só dava para enxergar o olho dele, porque o resto era poeira, de cima e embaixo.
Qual é a primeira coisa que ele falava depois de ter passado o dia para lá e para cá? Ei, mas como Deus é bom, viu? Hoje quebrou o jipe na estrada e não estava chovendo. Outra vez, ei, mas como eu sou abençoado. Hoje acabou a gasolina do jipe na estrada e faltavam só 2 quilômetros para um posto de gasolina. Claro que ele não dizia para a gente fingir que problemas não existiam. Ele dizia para a gente não ser derrotado pelos problemas 2 vezes. A primeira, quando o problema te pega. A segunda, quando você é derrotado de novo, porque ele te esmaga. Eu caminhava outro dia em São Paulo, encontrei uma pessoa e disse, professor, está difícil o Brasil, está complicado, eu não aguento mais, eu acho que eu vou me matar. A filosofia diz que, cuidado, o suicídio é uma solução definitiva para um problema provisório. E essa é uma questão séria. Por isso que a gente tem que procurar recusar isso de qualquer modo. Mas eu, claro, entendi o que a pessoa queria dizer. Ela estava dizendo alegoricamente. Há pessoas que não o fazem, né, de modo alegórico. Mas ela dizia, eu queria me matar. Eu vou me matar. Eu dizia, você vai dar às pessoas que estão fazendo o país do jeito que ela está a segunda vitória. A primeira é você achar que vai infernizar a tua vida. A segunda é você oferecer a ele ou a ela outra vitória. Porque ao ser derrotada, né, você já estará perdendo algo. A segunda é perder a esperança, a capacidade, a possibilidade. É interessante, porque a noção de humor, ela compõe a necessidade de não ser morno. Olha que coisa. A noção de humor compõe a possibilidade, não de fingir que problemas não existem, mas, acima de qualquer coisa, saber que não são só eles que existem. E que, portanto, sim, como um dia escreveu o poeta Tiago de Mello, faz escuro, mas eu canto. Faz escuro, mas eu canto. Aliás, Maurício Tapajós e Paulo Sérgio Pinheiro escreveram uma música cujo título é Pesadelo. É uma música bastante antiga, dos anos 70, em que há um verso maravilhoso, que serve para você e para mim, na saúde, na alegria, na tristeza, na vida, na profissão, na convivência, em que ele diz, você corta um verso, eu escrevo outro. Você corta um verso, eu escrevo outro. Afinal de contas, qual é a primeira palavra que um ser humano aprende a entender e dizer? Não é mamãe? Mamãe é a segunda, porque a mãe treina a criança. Papai é a terceira, que ela fica com dor na consciência e treina também. Mas a primeira palavra que uma criança aprende a entender e dizer é não. Não. Você vai com a mamadeira? Não. Você põe na boca, ele cospe. Você quer levar, ele solta o corpo. Você quer pegar, ele sai correndo. Você corta um verso, eu escrevo outro. Você prende meu corpo, me traz de outro lugar para ser escravo. Você prende meu corpo, mas a minha alma você não prende. Eu canto, eu tenho meus deuses, à noite eu rezo, eu murmuro, você não consegue acabar comigo. Você aprisiona, você faz com que eu fique sob o teu jugo. Eu sonho, eu tenho esperança. Claro. Você me traz a força, como aconteceu com os escravizados que vieram da África para a América. Eu faço blues, eu faço gospel, eu faço jazz. Eu faço música de enterro, que é vitoriosa. Uma das músicas mais bonitas, né, nos Estados Unidos, vindo dos escravizados, é uma música de enterro. When the Saints Go Marching In. Parece música de festa. Todo mundo conhece aqui. Tararará, 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 tararará. É uma música de enterro. Diz assim, vocês estão loucos. É porque é outra lógica. A música fala sobre a libertação daqueles que, escravizados, conseguiam não ser derrotados. Olha que interessante. Você me prende, a alma não tem como. Mas você pode me segurar, você pode me humilhar, você pode me ofender. Mas eu não sou destruído. Nisso sim, isso é a capacidade de reverência à vida de vários modos. Aí eu volto exatamente a esse ponto. Faz escuro, mas eu canto. Você corta um verso, eu escrevo outro. Se um muro separa, uma ponte une. De repente, diz a música, de repente, olha eu de novo. Essa ideia da capacidade de dizer não, porque só quem pode dizer não pode dizer sim. Ser livre é ser capaz de dizer não e sim. Claro. A possibilidade, por exemplo, de você fazer algo maravilhoso. Imaginar o impossível. Quando, por exemplo, Santos Dumont
pensou a possibilidade de algo que voasse e que fosse mais pesado que o ar, parece maluco. Aliás, a prova de que foi um mineiro que ajudou a inventar o avião é que ninguém no planeta chama aquilo de trem de pouso. Só um mineiro faria isso. Quando alguém imagina construir um projeto, uma vida, ele sonha, ou ela sonha. Nessa hora, a ideia daquilo que nega. Ser humano é ser capaz de dizer não ao que parece não ter saída. Ser humano é ser capaz de reinventar, de recriar, de refazer. Nessa hora, é evidente, quando eu digo que a primeira palavra que você aprende a dizer é não, é porque só quem pode dizer não pode dizer sim. E nesse ponto, a liberdade, ela penetra com uma grande questão. Você e eu somos livres, faça por merecer. Claro que isso coloca para nós uma questão. Às vezes é bom não sê-lo. Seria tão bom se a gente não precisasse decidir as coisas. É às vezes gostoso quando alguém decide por nós. Onde nós vamos comer? Ah, você que sabe. Porque é claro que a responsabilidade fica com quem faz a escolha. O duro é quando você faz a escolha e precisa assumi-la, levá-la adiante. Por isso, a ideia de uma convicção que traga, por exemplo, a possibilidade do humor para dentro, não é a reação tola de imaginar que a vida é só bela. Ela não é só isso, mas ela não deixa de sê-lo quando pode ser. E nesse ponto, volto exatamente àquele local de partida. A questão central é a capacidade de olhar e saber que, de fato, a vida é curta para ser pequena. E se ela é curta para ser pequena, eu preciso perguntar a mim mesmo. Um título de livro que eu tenho, que alguns conhecem, chamado Viver em Paz para Morrer em Paz. Viver em paz para morrer em paz. Claro, só é possível morrer em paz se você viver em paz. E viver em paz não é viver sem problema, sem encrenca, sem dificuldade. Viver em paz é viver com a certeza que você não está sendo fútil, banal, inútil, superficial, descartável. Esse livro tem uma pergunta na capa. E essa pergunta é exatamente o que dá título a essa reflexão. A pergunta é: se você não existisse, que falta faria? Cuidado, não pense nisso depois de beber um pouco. Eu, Cortella, no dia que eu me for, e eu me vou, e você também. Eu não quero ir. Eu queria ficar. Lamento. Não tem como ficar. Só tem um jeito de ficar nas outras pessoas. A única maneira de ficar é ficar nas outras pessoas. Eu estou lançando esse ano, no final do ano de 2018, um livro que comemora meus 30 anos como escritor. Em 2018, eu estou completando o meu 30º ano como escritor. E para isso sairá, em 2018, um livro chamado 30 anos de escritos, o melhor do Cortella. São frases, fragmentos, etc. E é interessante porque, para poder compor esta reflexão, eu fico imaginando o que deveria ser essa seleção que foi feita. Né? E nessa seleção feita, eu estava revisitando algumas das minhas coisas. E uma das coisas mais marcantes era exatamente ao retomar o livro Viver em Paz para Morrer em Paz, pensar se de fato eu farei falta. Esse livro, na introdução, e eu tive sempre, como tenho o apoio para fazê-lo, de jornalista que faz a edição para mim, que é o Paulo G. Baile, eu, na introdução dele, ao contar a história dos livros, eu lembrei algo no final. Se alguém tiver acesso a ele, poderá ver isso. Ele não saiu, ele sairá no final de 2018, mas ele tem algo no final que é contar sobre algo curioso. Quando eu autografo um livro, e eu faço sempre com alegria, quando eu autografo, escrevo meu nome, sempre eu sinto na minha mão a mão da dona Mercedes, que foi a professora que me alfabetizou em Londrina em 1960. Não é psicografia, com respeito a quem tem crença nessa direção, não é algo de natureza metafísica, eu sinto a mão da dona Mercedes. Assim como eu sinto, cada vez que escrevo um livro, faço uma palestra, as pessoas que comigo estiverem e estão naquilo que eu li, que eu aprendi, que eu conheci. Pessoas que, como diz a filósofa Terezinha Rios, nós não somos imortais, mas podemos ser eternos.
Nós não somos imortais, mas podemos ser eternos. Por exemplo, Dona Mercedes, que já faleceu, vive em mim. E em dezenas e dezenas de outros que ela alfabetizou em Londrina, no grupo escolar Hugo Simas. Há autores que eu li, que eu pensei, que eu ouço, vivem em mim. E eu, Cortella, no dia que eu me for, mas eu não quero ir. Eu queria ficar. Lamento, só tem um jeito de ficar. Ficar nas outras pessoas. É interessante porque eu, até 10 anos de idade em Londrina, que é a minha cidade de origem, e eu conto isso no livro, não tinha televisão na minha cidade. Não é que não tinha na minha casa, não havia TV na minha cidade. Por isso, o que eu fazia à noite, não tendo TV, eu ficava pensando. E uma das coisas que eu pensava era, no dia que eu morrer, qual vai ser o meu epitáfio? Isto é, o que eu quero escrever no meu túmulo? Aos 10 anos de idade, eu já tinha tendência à inutilidade filosófica. E eu ficava pensando, qual será o meu epitáfio? Hoje eu não tenho mais essa preocupação por uma razão, não quero mais ser sepultado, eu quero ser cremado. Essa é uma escolha, cada um que decide. Eu acho a cremação mais ecológica, muito mais impactante no sentido positivo, mas essa é uma escolha. Desse ponto de vista, há aí uma decisão que cada um toma, se der tempo, eu já tomei a minha, eu não quero ser sepultado, eu quero ser cremado. Essa é uma escolha. Faz a doação de órgãos e aí faz a cremação. Aliás, já até avisei as pessoas que essa é a minha intenção. Nesse sentido, claro que vale. Evidentemente que há aí uma questão. Eu sempre fui favorável à cremação nos tempos mais recentes. Inclusive porque a cremação, como eu dizia, é mais ecológica. Já imaginou se chineses e indianos aderissem ao sepultamento? Isso é sério, o impacto ambiental é fortíssimo. São Paulo, que é a cidade onde eu moro, tem o segundo maior cemitério do mundo, que é o cemitério da Vila Formosa. Tem 1,5 milhão de corpos sepultados lá. Você imagina o impacto disso no lençol freático, na proliferação de insetos, de roedores, de pragas urbanas. Aliás, eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo e, quando secretário, quis fazer uma campanha pela cremação na cidade. E tinha até bolado um cartaz belíssimo para fazer essa cremação, mas não pude fazer porque acharam que aquilo era muito assemelhado à propaganda. Mas era essa a intenção. Era um cartaz bem bonito, que tinha nele uma frase que ajuda bastante, que era para incentivar a discutir a cremação, que era: vem para a caixinha você também. Tá? E é claro que na época ficou difícil fazê-lo, mas eu ia procurar patrocínio, mas alguns bancos acharam que podia impactar, e que era melhor procurar outros. Uma das coisas gostosas é que, claro, quando eu era a favor do sepultamento, o epitáfio, sabe o epitáfio, A inscrição tumular. A inscrição no túmulo é chamada de epitáfio. Aliás, eu tenho um livro, Não Espere pelo Epitáfio. Lembra do epitáfio dos Titãs? Eu devia ter amado mais, sonhado mais, ter visto o sol nascer. E é interessante porque a ideia de